Como solicitar o benefício de auxílio-doença de uma forma muito descomplicada? Esse é o objetivo desse vídeo. Meu nome é Danilo Schettini, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e direito do trabalho. Eu sou sócio da Advocacia Schettini. Nesse vídeo, eu quero trazer para você informações relevantes sobre o benefício de auxílio-doença de uma forma descomplicada e que você, de uma vez por todas, entenda como é que funciona esse benefício que é tão necessário para os trabalhadores brasileiros. Bom, nas unidades da Advocacia Schettini, geralmente eu recebo muitas dúvidas em relação a benefício de auxílio-doença. Então, todas as minhas recepções compilaram aí a maioria dessas dúvidas, anotaram essas dúvidas para mim e eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que ele atinge a maioria das pessoas, porque são dúvidas comuns e recorrentes que nós vemos todos os dias em nossas unidades. Vamos lá? Então, o objetivo desse vídeo é realmente trazer para você essas informações. Antes, aproveita para seguir aqui o nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos principais conteúdos que eu tenho trazido aqui. Eu realmente tenho trazido conteúdos interessantes para você, trabalhador, e tenho recebido muitos feedbacks de trabalhadores, então informações de trabalhadores me dizendo: Danilo, muito obrigado, me ajudou bastante aquela sua dica naquele último vídeo. Então, fica por dentro dos seus principais direitos e eu tenho certeza que você não vai ser passado para trás e não vai marcar bobeira, tá bom? Vamos falar um pouquinho de auxílio-doença? Pois é. Bom, primeira coisa é o seguinte: o que é o auxílio-doença? Então o pessoal me pergunta muito: o que é, de fato, Danilo, o benefício de auxílio-doença? É uma prestação pecuniária financeira paga pelo INSS, substituidor da renda. Então o benefício de auxílio-doença, ele é uma forma de substituir a sua renda. Você está trabalhando e recebendo os seus salários, correto? Você sai da empresa e passa a receber um benefício pago pelo governo. É isso aí, um benefício substituidor da renda enquanto você tiver uma situação de incapacidade. Então, o que dá direito ao benefício de auxílio-doença é você não ter condições de trabalhar. Importante você entender isso, porque você não pode confundir, a maioria das pessoas confundem, mas você não vai confundir, com a questão de você ter uma doença. Doença e incapacidade são coisas diferentes e isso é o que a perícia vai avaliar. Então, uma doença, ela pode sim estar descrita no seu laudo, né? Então o laudo vai dizer: você tem uma esquizofrenia, você tem um câncer, um HIV, então a doença em si vai estar ali. Mas a incapacidade é o que a perícia médica vai avaliar. E a incapacidade é o impedimento, em decorrência dessa doença, de você executar a sua atividade. Então pode ser que uma pessoa tenha, por exemplo, um HIV, mas esteja fazendo um tratamento e a vida dela está seguindo de uma forma relativamente normal, ela está conseguindo fazer as suas atividades. Então, embora ela tenha a doença, não necessariamente ela está incapacitada. Por outro lado, há algumas pessoas que podem sim, em decorrência dessa doença, não ter condições de trabalhar, e esse não ter condições de trabalhar é o que vai dar direito ao benefício de auxílio-doença, tá bom? Então, isso é o auxílio-doença. Quem tem direito a esse benefício? Pois trabalhadores e também trabalhadores registrados, né? E também pessoas que são autônomas ou que pagam o INSS como facultativo. Essas pessoas, elas podem ter direito ao benefício de auxílio-doença, mas como eu disse para você, se ela tiver uma situação de incapacidade. Também as pessoas que trabalharam há pouco tempo e estão numa condição de desemprego ou pararam de pagar o INSS há pouco tempo. Há o que nós chamamos de período de graça. Aqui no canal já postei vídeos nesse sentido explicando o que é o período de graça e a qualidade de segurado. Então é muito importante, para que você compreenda sobre esse ponto, revisitar esses vídeos lá e entender um pouquinho sobre qualidade de segurado e período de graça. Mas de uma forma sintética aqui, para que você entenda de uma forma um pouquinho mais rápido, você tem a possibilidade, quando você sai de uma empresa, de você ainda se manter vinculado, ter vínculo com o INSS por 1, por 2 ou por 3 anos. Então, se você estiver desempregado aí até 3 anos, pode ser que você tenha direito ao auxílio-doença, mas existem algumas regras para isso e você pode visitar o nosso vídeo onde eu falo sobre qualidade de segurado para entender um pouquinho melhor sobre isso. Ou deixa no comentário que eu entro em contato com você e te explico um pouco mais sobre isso, tá bom? O que é carência, Danilo? Carência também é um requisito para concessão do benefício de auxílio-doença. A carência é o tempo mínimo de contribuição necessário para que você receba o benefício de auxílio-doença. Pois é, não adianta eu ter trabalhado apenas um mês, ficar doente e eu vou ter direito a benefício
benefício? Não, nem sempre. Na maioria das vezes eu não vou ter direito a benefício. Isso porque a legislação exige um tempo mínimo de contribuição que é de 12 meses. Então você precisa pelo menos ter pago 12 meses para ter direito ao benefício de auxílio-doença. Como eu disse aqui, há exceção. E que exceção é essa, Danilo? Quando você tem uma doença grave, como por exemplo câncer, HIV, hanseníase, entre outras. Também quando você tem uma doença ocupacional, uma doença que tem relação com a sua ocupação, com o seu trabalho, tá bom? E também no caso de acidente de trabalho, está dentro da ideia de acidente de trabalho também os acidentes de percurso, aquele de ida para o trabalho e volta para casa. Então nesses casos, mesmo que a pessoa não tenha 12 meses de contribuição, ela sim vai ter direito ao benefício de auxílio-doença. Tá bom? O benefício de auxílio-doença, ele dá estabilidade no emprego? Essa é uma dúvida bastante comum também, e eu explico para vocês o seguinte: enquanto você estiver recebendo o benefício de auxílio-doença, você não pode ser desligado da empresa, você nem pode pedir demissão e nem ser dispensado. Isso porque o contrato de trabalho ele está suspenso, ele não pode sofrer nenhum tipo de alteração no período de afastamento. Quando você retorna para a empresa, via de regra, você não tem estabilidade, tá bom? Exceto, salvo se você se afastou em decorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. Nesse caso, você tem estabilidade de 12 meses. Se não for acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho, você não tem estabilidade, a empresa, via de regra, poderia te dispensar aí assim que você retorna. Tudo bem? É óbvio que em caso de dispensa discriminatória, você pode sim cobrar algumas indenizações, no canal também fala um pouco sobre isso, mas não é o objetivo no nosso vídeo hoje. Mas é importante você entender aqui que você não tem estabilidade se você não se afastou por uma doença ocupacional ou por um acidente de trabalho. Tá bom? Qual é o tempo de duração do benefício de auxílio-doença? A legislação ela não estipula um tempo mínimo ou máximo que você deve receber esse benefício. O que ela diz é que a perícia médica vai conceder esse benefício para você enquanto durar a sua incapacidade. Então vamos imaginar, por exemplo, pessoal, na época do Covid ali, algumas pessoas ficaram afastadas por 15 dias. Para que você tenha o benefício de auxílio-doença, tem que ser uma incapacidade superior a 15 dias, tá bom? E vamos imaginar que a pessoa ficou 30 dias afastada. Nesse caso, o benefício vai ser concedido por 30. Por outro lado, a pessoa quebrou uma perna, uma fratura séria e vai ficar 8 meses afastado. Nesse caso, então, o benefício será concedido por 8 meses. Se essa pessoa em 8 meses não melhorou, ela pode pedir a prorrogação do benefício e vai receber esse benefício enquanto ela ainda não tiver condições de retornar para o trabalho. Então, o período de auxílio-doença, ele está ligado diretamente com a sua incapacidade e com o tempo da sua incapacidade. No exato momento que você se recupera, esse benefício ele deve ser cessado e você então retornar para o trabalho, tá bom? Qual é a documentação necessária, Danilo, para eu ter direito a esse benefício? É muito importante, além de você levar numa perícia seus documentos pessoais, carteira de trabalho, seus documentos médicos. Os documentos médicos eles são fundamentais para que o médico entenda tanto o tipo de doença que você tem, a evolução dessa doença, em que estágio ela está e como ela está evoluindo, tá bom? E como ela impacta na sua vida. Então, demonstrar suas receitas médicas, a medicação que você está tomando, demonstrar os exames, né? Então, mostrar os seus exames, principalmente exames de imagem, eles são importantes para que o médico entenda de fato o estágio da doença e também seus relatórios médicos, o que o seu médico tem dito em relação ao seu caso. Isso é importante para direcionar a perícia. Ele não vai seguir cegamente o que o seu médico diz, mas sim ele vai ouvir o que o seu médico diz para se apoiar nisso como uma referência na avaliação do seu quadro de incapacidade. Tá bom? E a comprovação da incapacidade, como é que comprova a incapacidade? Como eu disse para vocês, a comprovação é feita mediante perícia médica. Então é um perito quem vai dizer se você tem incapacidade ou não. O simples fato de você ter um laudo do seu médico dizendo que você está incapaz não é suficiente para você ter direito ao benefício de auxílio-doença. Muitas pessoas me perguntam, Danilo, mas eu tenho um laudo do meu médico dizendo que eu não tenho condições de trabalhar. E o meu médico é do SUS.
como assim? É um médico do serviço público de saúde. Como é que o perito não vai reconhecer? Pois é, a perícia ela tem autonomia para decidir se de fato você está ou não incapaz para o trabalho. O objetivo do seu médico lá no SUS é fazer o seu tratamento médico. Já a perícia médica, ela não está apenas avaliando o seu tratamento médico, mas sim como que essa doença impacta na sua atividade, e ele é a porta de entrada para o INSS, para você receber o benefício de auxílio-doença, ou é a porta que vai barrar, vai impedir que você entre no benefício de auxílio-doença. Então a comprovação se faz com perícia médica, tá bom? Como eu disse para vocês, é importante a questão da carência e das contribuições, então você precisa ter um tempo mínimo de contribuição, e quando você não tiver o tempo mínimo de contribuição, observa se o seu caso não é um caso de acidente de trabalho, se é um caso de uma doença que tem relação com o trabalho, ou se é um caso de uma doença grave. Nesse caso, você pode não ter a necessidade de ter que cumprir a carência, tá bom? E como é que eu faço um requerimento desse benefício, Danilo? Você pode fazer pelo 135, que é o telefone do INSS, ou também pelo portal Meu INSS. Aí no seu celular ou no seu computador você pode acessar o Meu INSS. No seu celular você pode baixar o aplicativo. É isso mesmo, o nome chama Meu INSS. Baixando esse aplicativo, por lá você consegue fazer o agendamento dessa perícia, tá bom? Para mais dicas como essa, siga aqui o nosso canal, compartilhe com seu amigo, de repente tem dúvidas sobre o benefício de auxílio-doença, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar aí muitas pessoas, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos aí e até mais. Grande abraço!